Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nesse dia recordamos São Felipe Neri, presbítero, e lemos o Evangelista São João no capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa sexta-feira nós vemos este belíssimo extrato do Evangelho de São João, aonde vemos Cristo que confia a Pedro a missão de apacentar as ovelhas, a missão confiada a ele de guardar a sua igreja. Em outra ocasião, inclusive, nós veremos Jesus dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ainda que por muitas vezes se tenha pensado qual o significado desta pedra, mas Pedro havia apenas confessado a fé em Jesus Cristo, e depois da sua confissão de fé, é onde Jesus diz: sobre esta pedra construirei a minha igreja, sobre a fé de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. No entanto, São João nos fala da tríplice pergunta de Jesus a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? E aqui nós vemos uma situação muito interessante que, infelizmente, a nossa tradução do Brasil ela não nos consegue demonstrar muito bem. Porque a pergunta de Jesus é uma, a resposta de Pedro é outra. Se nós fôssemos traduzir literalmente, Jesus primeiro pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero bem. Mais uma vez, Jesus então pergunta: Pedro, tu me amas? E ele mais uma vez responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. Mas depois nós vemos então Jesus que muda a pergunta e diz: Pedro, me queres bem? E é onde então Simão responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero bem. E é interessante porque ainda que Simão, não seja ainda capaz de responder diretamente: sim, Senhor, eu te amo, mas Jesus aceita a resposta de Simão, tanto que muda a pergunta: me queres bem? Sim, Senhor, tu sabes que te quero bem. E do mesmo modo que faz com Simão, Cristo faz conosco também. Ele nos aceita ainda a limitação da nossa resposta, para que convivendo, estando com Ele, nós possamos dar uma resposta mais completa. Porque com certeza, depois de tudo o que passou, inclusive dando testemunho da doação da própria vida, como nós vemos hoje aqui relatado por Jesus Cristo, Pedro deve ter concluído: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aquilo que aqui é colocado com certeza aconteceu na vida de Pedro verdadeiramente, porque ele deu testemunho de Cristo até a morte. E por isso, dando o testemunho do martírio, exemplificou, demonstrou totalmente o seu amor para com Jesus Cristo. Mas, como dizia, é interessante este rebaixamento de Jesus Cristo, porque é assim que Ele faz conosco. Encarnou-se, assumiu a nossa natureza humana,
fez-se semelhante a nós em tudo menos no pecado, para trazer-nos a salvação, rebaixou-se diante da incapacidade de Pedro de dar uma plena resposta à sua pergunta e rebaixa-se também para nos acolher na nossa pequenez, para que através da sua acolhida e da experiência com Ele, nós possamos também chegar à plenitude da resposta que Ele pede de nós, que é a resposta da fé, que é a resposta do amor, que é dizermos assim como São Pedro: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes verdadeiramente que eu te amo. Que possamos ter esse crescimento na fé, assim como aconteceu na vida de São Pedro, a ponto de até mesmo dar a sua vida por nós. E ao recordarmos hoje a profissão de fé de São Pedro, que possamos também rezar pelo nosso Papa Francisco, que ainda hoje vive esta mesma vocação dada por Jesus a São Pedro, que é justamente de apacentar as suas ovelhas, de guiar-nos no caminho que nos leva para junto de Cristo, nisso sendo auxiliado pelos bispos e os bispos sendo auxiliados também pelos sacerdotes. E que possamos então rezar por ele, rezarmos pelo nosso Papa Francisco, que hoje tem esse papel também de apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor, e que possamos crescer na fé, no conhecimento de Jesus Cristo, assim como também Pedro foi chamado a crescer na sua fé dia a dia. Façamos assim a nossa oração para hoje. Ó Deus, que não cessais de elevar a glória da santidade aos vossos servos fiéis e prudentes, concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo, que ardia no coração de São Felipe Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.